Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Vamos embora pra gente poder falar das notícias do Fluminense nesta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Antes só deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, que você dá uma moralzinha aí pra gente, tá? Se você quiser e gostar do vídeo. Cara, vamos lá, sobre o jogo da próxima terça-feira. É importante a gente falar sobre isso, porque o Fluminense vai fazer uma programação diferente para esse jogo. Normalmente, o jogo da próxima terça-feira, só para quem não entendeu ainda, é o jogo da Libertadores contra o Argentino Júnior. Por que o Fluminense vai fazer uma programação diferente? Primeiro eu preciso te explicar qual que é a programação normal, né? Bem, programação normal de jogo do Fluminense fora de casa é viajar no dia anterior, ou seja, o jogo é na quarta, o Fluminense viaja na terça, o jogo é... viaja no dia anterior, não treina, né, no local, chega ali um pouquinho mais tarde e joga no dia seguinte. Em viagens internacionais, isso acaba ficando muito refém ali do momento ou da distância que se vai jogar. Por exemplo, quando o Fluminense jogou lá em La Paz, o Fluminense chegou em La Paz só no dia do jogo, mas já tinha chegado em Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade um pouquinho mais perto, antes. Quando jogou na Argentina contra o River Plate, o Fluminense chegou na terça-noite, né? Vocês lembram? A gente fez a cobertura aqui no canal e na quarta-noite era o jogo. Dessa vez, o Fluminense, segundo a matéria do Davi Barros e do Thiago Lima, do GE. Globo, vai fazer uma programação indo no domingo para o jogo da terça-feira e fará um treino no CT do Boca Juniors. Ou seja, vai no domingo, o Fluminense, lembrando, joga no sábado contra o Santos, viaja no domingo para a Argentina e na segunda-feira treina no CT do Boca Juniors para na terça enfrentar o Argentino Júnior no estádio Diego Armando Maradona. Então, assim, essa programação vai ser um pouquinho diferente do que habitualmente é feito, provavelmente visando ali, não sei se como o Fluminense tem fretado, mas pra Argentina não sei se vão fretar exatamente, mas dentro da lógica ali de disposição mesmo, é muito mais fácil você viajar no dia pós-jogo, né? Porque é um dia que o treinamento vai ser um pouco mais leve, treina no CT do Boca na segunda. A gente não sabe ainda se esse treinamento vai ser, como é que eu posso falar, vai ser aberto para a imprensa. Foi prometido no jogo contra o The Strongest, que teria ali alguma abertura para a imprensa, mas aí teve aquela questão deles ficarem em Santa Cruz e depois irem para La Paz. A imprensa já foi direto para La Paz. No caso, eu fui direto para La Paz, mas tinha imprensa que foi para Santa Cruz também, enfim. E no jogo contra o River também não teve, porque a programação era indo só no dia anterior. Agora, indo 2 dias antes, a gente espera que tenha ali um treinamento na segunda-feira, que a gente possa ir lá, registrar umas imagens, enfim. Tem a famosa janela, né, que a gente chama no meio jornalístico, que é poder entrevistar algum jogador, uma coletiva, com alguma coisa, para poder falar antes de um jogo tão importante do Fluminense. Esse jogo é na próxima terça, eu estarei lá em Buenos Aires, vamos ter a cobertura toda aqui no Raiz Tricolor. Antes da gente passar para a notícia seguinte, você já baixou o OneFootball? É um aplicativo de futebol que você deveria ter no seu celular. Te abastece de notícias sobre o seu clube do coração e sobre vários clubes do mundo. O link para baixar o OneFootball tá bem aqui embaixo na descrição, beleza? E tem um QR Code aparecendo aqui do lado agora. Se você escanear com a sua câmera, você também pode baixar. Faz o download aí do OneFootball. Bem, vamos lá para outra notícia desta quinta-feira, que é sobre Fábio. E aí é uma notícia que tem muitos capítulos, né? Porque, vamos lá, aquele primeiro contexto que eu gosto de dar, né? Porque vocês chegam para a notícia sabendo o que estava sendo feito antes. Desde o ano passado que Fábio ele é citado no Cruzeiro, ali com alguma possibilidade de voltar, porque obviamente a saída do Fábio do Cruzeiro foi muito ruim, e o Fábio é gigantesco pro Cruzeiro. A gente coloca Fred aqui nesse tamanho, mas a gente, sei lá, acho que Fábio hoje, até eu acho que eu falei dessa opinião, quando Fred estava para se aposentar, eu falei, cara, eu acho que hoje só tem 2 caras no Brasil, no futebol brasileiro, que tem ali para disputar com o Fred o tamanho dele no Fluminense. Era Fábio no Cruzeiro e, óbvio, o Fábio já tava no Fluminense naquela época, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Era Fábio no Cruzeiro e Cássio no Corinthians. E 2 goleiros, né?
Enfim, então ele teve um problema, teve um atrito na saída dele, queriam jogar a dívida para um lado, enfim, uma série de complicações que não cabe agora eu explicar aqui. Mas desde o jogo da Libertadores, se eu não me engano, 5-1 com o River Plate, se eu não me engano foi esse, que a zona mista já foi lá do outro lado, que o Fábio já vinha sendo interpelado por jornalistas de Minas Gerais sobre uma possível volta dele para o Cruzeiro no ano que vem para encerrar a carreira. Lembrando, o Fábio já tem 42 anos e ele não tem contrato com ninguém para o ano que vem. Ele assinou com o Fluminense em 2021, né, no final de 2021, início de 2022, na verdade, para 2 temporadas, 22 e 23, e até o momento ele não renovou o seu contrato com o Fluminense. Numa matéria recente do jornalista Caio Fábio, ele publicou no seu Twitter, em uma matéria... Na verdade, ele não publicou necessariamente no Twitter, ele publicou no Pichotada Cast, que é, enfim, é uma mídia que está fora do nosso radar, né, mas que fala com a galera de Minas Gerais, né? Enfim, ele publicou por lá de que o Fábio já era conversado sobre a renovação dele, sobre a volta dele para o Cruzeiro. E aí, numa matéria do portal Trivela, feita pelo Caio Blois, diz que o Fábio negocia a renovação com o Fluminense, mas existe a sondagem do Cruzeiro. A ideia do Fluminense é estender o vínculo com o Fábio por mais uma temporada, manter a contratação que foi feita lá em 2022 até o final de 2024, e, segundo o portal Trivela, a negociação não deve se estender muito. Vou repetir, segundo a publicação do Caio Blois, a negociação não deve se estender, ou seja, em breve a gente vai ver questão de renovação de Fábio. A gente está em julho e essa questão do Cruzeiro querendo, né, numa entrevista, Ronaldo recentemente até falou sobre essa possível volta do Fábio e tal, porque sabe que mexe com o coração cruzeirense. Então, assim, acho que hoje o cenário principal, pegando as notícias que a gente vê, é de que o Fábio ficará no Fluminense. Eu costumo até dizer isso. Eu tenho algumas críticas, enfim, a gente sempre acha que pode melhorar, mas um elogio, pelo menos, que dá para se fazer ao Paulo Angione é de que, nesse caso, a gestão Mário Bittencourt, é de que não se coloca num compasso de espera para renegociar jogador. Se um jogador chega até julho e ele não renovou o seu contrato ainda, das duas uma. Ou ele tá em negociação para renovar o seu contrato, isso contrato de dezembro, né? Ou ele tá em negociação para renovar o seu contrato e de repente ainda tá uma vírgula para cá, uma vírgula para lá, tem proposta de outro lugar, como é a situação do Fábio, ou seja, está se monitorando a situação, ou é porque até agora não acharam interessante efetuar a renovação. É o que eu acho que seja o caso do David Braz, por exemplo. Já deve ter recebido um aviso de, olha só, procura outro clube porque a ideia nossa não é renovar contigo no final do ano. Talvez não tenha recebido esse aviso, mas já ficou mais claro por não ter sido procurado para renovar. Então, a minha visão da gestão é meio que essa, de que eles normalmente se adiantam sobre essas renovações, e aí eu vou repetir algo que eu tenho falando nos últimos vídeos, praticamente em todos, né? Que se as gestões passadas erravam por demorar demais ou prolongar demais assuntos de renovação, isso até no início da gestão Mário Bittencourt aconteceu uma ou outra vez, mas se as gestões passadas perdiam jogadores no seu final de contrato, por estar em final de contrato, essa gestão ela passa por um outro problema. Ela solucionou isso, mas aí o outro problema tem um monte de jogador sob contrato que a gente nem lembra mais de utilizar porque renovou e tá, enfim. Então são dois problemas, mas duas soluções. Não perde de graça, não perde mais nenhum jogador. Sobre o Fábio, acho que em breve a gente deve ver, então, baseado nas informações que foram ditas aqui, a gente deve ver uma questão de renovação. Bem, saiu matéria no GE. Globo sobre a situação de André, atualizando, né, parcialmente, a questão do jogador do Fluminense, do volante camisa 7 atualmente do Fluminense. Segundo a matéria do GE. Globo, feita pelo Davi Barros e Thiago Lima, as sondagens por André cresceram nessa primeira janela após a convocação, né? A janela do meio do ano. Segundo a matéria, vários clubes da Premier League voltaram a sondar a situação de André e que, no momento, a situação é de que o Fluminense só mantém a sua posição de só vender o André ou só liberar o André em 2024. Foi uma promessa feita pelo Mário Bittencourt e
nesse momento, não se irá desfazer de nenhum jogador da equipe titular. Então, assim, a única hipótese, segundo a matéria do GE. Globo, vai confirmar o que eu falei no vídeo de ontem, né? Do Fluminense vender o André, ou qualquer outro titular, né? Recentemente teve proposta pelo Nino e tal também, é se quem está comprando aceitar receber o jogador só em janeiro. E o fato disso estar numa matéria do GE. Globo, que é um veículo que apura bastante com vários lados, inclusive dentro do Fluminense, também já me mostra um pouco de que o Fluminense está sim negociando o André agora no meio do ano para pegar em janeiro. Eles até colocam esse ponto de que os clubes que estão querendo o André estão querendo reforçar o André para o elenco de 2023. Normalmente os clubes que topam pegar esses jogadores que você compra agora e recebe depois são quando são jogadores muito jovens. No caso de André não é esse caso. O André chega num clube da Europa já para brigar por posição de titular. Não é o Endrick chegando, o Vitor Roque, dois que estão indo agora, ou como foi o Vinícius Júnior também, João Pedro. Jogadores que chegaram muito jovens e no primeiro ano foram muito mais pegando ritmo europeu do que necessariamente jogando. O André não chega nessa condição. Ele chega numa condição já de briga por titularidade, de ser jogador da equipe principal, de fato, tá com o elenco. Então, para esse tipo de situação, não é muito normal o jogador chegar no início do ano. Na verdade, isso é mais normal quando é o inverso, quando é o caso do Luiz Henrique. A equipe, como o Betis, compra no meio da temporada deles, no final do ano nosso, e recebe o jogador no início da temporada, ou seja, em julho. Comprar em julho para receber em janeiro não é tão comum com um jogador da idade do André. E aí, vamos lá, né? No final da matéria diz aqui, a diretoria tricolor sabe que a janela de julho é a melhor para vendas em termos de valores, mas correrá o risco de não ter uma proposta tão alta lá na frente. Por outro lado, um título da Libertadores poderia valorizar ainda mais o André no mercado. É o que eu vim falando durante um bom tempo. Se não toparem a venda agora, para liberar agora, o que eu acho certo, inclusive, a não ser que seja uma bolada irrecusável, cheguem e paguem, ou também cheguem e paguem a multa também, né? Cheguem e pagar a multa do André, tá aí, a multa do André é mais de 40 milhões de reais. Então, a menos que cheguem e paguem a multa, o Fluminense não vai liberar. É um all-in. E aí, meu amigo, às vezes no all-in você ganha. E eu tô torcendo muito para que isso aconteça. A gente ganhe a Libertadores e o André seja o volante mais bem vendido da história, superando o Arthur do Grêmio. Esse é o nosso desejo. E que essas microvendas estejam resultando em algo pra gente também no futuro. E com microvendas, eu tô falando principalmente de dinheiro de mecanismos da solidariedade, vendas de jogadores que custam um pouco menos. Só para poder fechar esse vídeo, Gabriel Teixeira é um que pode render grana ao Fluminense. Isso porque o jogador, segundo uma informação do Ekren Konur, um jornalista europeu, um time espanhol da La Liga, né, da principal divisão espanhola, está interessado em Gabriel Teixeira, pagando cerca de 26 milhões de reais. 5 milhões de euros, né? Eles vão pagar 5 milhões de euros para o Bahia. Essa venda, obviamente, resultaria numa grana para o Fluminense, isso porque o Fluminense, como clube formador, tem direito a um valor, no caso da venda do Bahia, para o clube espanhol. E aí isso daria ali para o Fluminense, daria algo em torno de, por volta ali de um pouco mais de 1 milhão de reais. Só que essa notícia, ela da proposta, etc., ela se esvaiu um pouquinho com esse vídeo aí do Bahia. Eu até vi muita gente repercutindo a questão da possível venda. E o Fluminense vendeu muito mal. Olha só, a gente sabe, o Gabriel Teixeira, foi falar pelo Diniz já em coletivo, o Gabriel Teixeira não queria ficar. Não tinha clima no Fluminense mais. Por merda que ele fez, inclusive, também. E, então não dá pra gente crucificar. Foi até bom a gente ter achado 10 milhões de reais nele, porque dificilmente a gente ganharia mais em outros casos. Mas o Bahia fez esse vídeo aí e postou hoje, na verdade ontem, né, pra vocês, nessa quarta-feira, na sua rede social. Se liga só na parada aqui, ó. Cuida bem dela, meu parceiro, tamo junto. E aí, obviamente, que geral pensou, pô, se ele tá dando a camisa 11 pra alguém, ele tá metendo o pé. Não, é porque é um anúncio de contratação na teoria, ou tá anúncio de passar a camisa pra alguém. A camisa 11 porque o Gabriel Teixeira vai vestir a 10 do Bahia agora. E aí, obviamente, com ele vestindo a 10, né, o Bahia não faria toda essa presepada de anúncio, etc, se ele fosse, né, não fosse render uma grana pro Bahia, né?
Aliás, se ele fosse render uma grana pro Bahia saindo, ele deve ficar. Pra fechar, Renato Gaúcho falou sobre Thiago Santos. O que rolou isso daí, cara? Que loucura foi isso daí? Bem, na coletiva, após o jogo contra o Flamengo, o Bahia não, isso aí não é Bahia não, isso é Grêmio. Renato Gaúcho ouviu essa pergunta e respondeu isso daí. Vê a formação desse meio campo, faltando, parece um termo no popular do futebol, um cão de guarda para você colocar ali. Você entende que falta essa peça no meio campo? Carbajo, Vicha Santos são jogadores importantes, mas falta para você, como você já teve em outros momentos aqui no Grêmio, e até o próprio PP já deu conta, acho que do recado, mas um pouco mais à frente. Você entende que falta essa figura para o meio campo, esse cão de guarda para dar mais sustentação, mesmo você atuando com 3 zagueiros, falta isso? Não, você jogador também não vamos achar que tá tudo errado, né? O Grêmio teve abaixo, enfrentou um grande adversário, até então o Grêmio vinha jogando bem, na maioria dos jogos. O Grêmio tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, não é à toa. É lógico que todo time precisa daquele cão de guarda. Mas eu não quero entrar em polêmica, mas nós temos o Thiago Santos. Pois é. Não é que era o suficiente. O brabo é nada. Mas não vamos lamentar. Meu meio de campo, no momento com o Felipe e o Vila, os dois têm jogado bem. A gente tá, essa semana aqui provavelmente falta o PP também. Você quando você tem 2, 3 zagueiros. E aí, enfim, ele vai prosseguir a coletiva. Muita gente interpretou, tipo assim, eu botei numa velocidadezinha adiantada pra poder não gastar muito tempo com isso. Muita gente interpretou do tipo, o Renato Gaúcho quer o Thiago Santos de volta. E galera, vamos interpretar algumas coisas, né? O Renato Gaúcho, apesar de ter perdido o jogo, tava bem simpático na sua entrevista coletiva, bem sincerão na sua entrevista coletiva. O que ele fez foi dar uma cutucada, né, na torcida do Grêmio, né? Às vezes a gente fala isso, e quando eu trago aqui também os relatos, né, de coletiva, seja do Eduardo Barros, do Fernando Diniz, ou de algum outro player, né, do Fluminense, diretor, como é o Mário Bittencourt, né, o presidente, ou quando é um jogador, muitas das coisas que são faladas ali, o Felipe Melo é muito bom nisso também, fala pra dentro. Basicamente, o que o Renato Gaúcho tá querendo dizer ali era o seguinte: vocês estão achando que tá com pouco volante? Alô, torcedor, lembra aquele cara que vocês chutaram daqui? Então, ele fazia esse tipo de função. Basicamente parem de chutar jogadores, parem de reclamar sobre jogadores ostensivamente. Vocês lembram o que aconteceu? Ainda mais quando na pergunta seguinte, ou na pergunta anterior, ele anuncia o Luan no Grêmio, né? Perguntam por que o fulano não tá com a camisa 7, ele fala, porque a 7 é do Luan, e aí, enfim, anuncia o Luan, então é um jogador que pode ser chutado também, apesar da torcida do Grêmio amá-lo. Então, só pra esclarecer, tá? Ele não pediu o Thiago Santos de volta. Não pediu o Thiago Santos de volta. Eu vi gente reverberando dessa maneira. Foi mais uma cutucada na torcida do Grêmio. E aí? Vai deixar um likezinho maroto? Seja membro do canal, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo e hoje saiu mais um vídeo exclusivo para membros do Se Habla é Bom pra cima, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu!